Olá, Isa. Oi, Tudo bem? sim. Será que o pessoal entra hoje? Tivemos duas aulas e eles entraram. Ah, que bom. Vamos ver então se eles continuam na aula de ciências. Esperar um pouquinho antes de começar para ver se todo mundo entra, tá? Professora, Oi. da lição da página 32 a 35, só falta eu terminar três questões para me enviar. Belezinha. Não tem problema. Pode enviar até às 18 horas. Tá lá no site, no portal da escola. Não tem problema. E se também passar um tempinho do tempo e a atividade fechar lá, você pode me mandar também pelo WhatsApp, por minhas mensagens, tá? Tá bom. São as três últimas questões? Você teve alguma dúvida? Por enquanto, eu acho que não. Não? Tranquilo? É a questão 6B, 7 e 9. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que eu tô com a apostila de vocês aberta. As seis. Cadê? Ah, aqui, achei. Até chegar nela, você teve alguma dúvida, Isa? Não, Não, foi tranquilo? Eu vou compartilhar minha tela aqui com você para te mostrar um exercício das páginas anteriores da aula de populações, que eu vi que teve algumas pessoas erraram e eu queria conversar sobre ele. Você tá vendo minha tela? sim, Ó, essa questão aqui é a 7 da questão da entrega anterior. Você já me fez essa entrega, inclusive. Ó, os pesquisadores das áreas de botânica e da ecologia utilizam um método conhecido como parcela para estudar comunidades vegetais em um ambiente. Nesse método, áreas quadriculares do ambiente são selecionadas e demarcadas utilizando uma fita. Então, como está aqui na imagem, né? Elas foram demarcadas e selecionadas aqui como está nessa imagem. As espécies de plantas em estudos que estão dentro dessa área são identificadas e o número de indivíduos de cada uma delas é contabilizado. Então, eles identificam aqui todas as plantas e conta quantos indivíduos tem. Indivíduos é cada uma delas, né? Aí, observa o exemplo de uma parcela e responda. Então, eles deram esse exemplo aqui dessa parcela. Então, a gente considera apenas o que está dentro da fita. Tem a espécie 1, a espécie 2 e a espécie 3. Então, a gente tem esses três tipos, e a gente observando aqui, a gente vê que os três tipos estão aqui dentro, né? Ó, aqui tem a espécie 1, aqui é a espécie 2 e aqui é a espécie 3. Aí vamos lá, pergunta. Quantas populações são identificadas na parcela apresentada? Então, você me respondeu essa, né? O que você respondeu aí na sua questão? sim. Eu coloquei 47. Populações? É, Bom, quando a gente fala de população, a gente fala de um conjunto de indivíduos da mesma espécie. Então, aqui a gente tem uma espécie, duas espécies, três espécies, né? Então, a gente tem aqui conjuntos de populações da mesma espécie. Então, aqui a gente tem esse conjunto dessa população, que ele vive num determinado lugar, né? Então, aqui eles estão vivendo todos num determinado lugar. Então, aqui, em termos de população, a gente tem três populações, né? Que é essa espécie sim. aqui
que é uma população, porque elas são da mesma espécie, e estão vivendo numa determinada área, num determinado período de tempo. Então, a gente tem essa espécie aqui, essa espécie aqui e essa espécie aqui. Então, no caso, a gente tem 3 populações identificadas, tá? Você respondeu 40, Tá bom. contou o número de indivíduos, é isso? Sim, Entendi. Agora você entendeu o que que é população? Por que que a gente fez essa contagem e deu 3? sim. Então tá. Aí ele pergunta daí quantos indivíduos de cada uma delas, né? De cada uma dessas populações. Aí sim a gente contaria essas espécies que estão dentro dessa fita, né? Então aqui a gente contaria, ó, dessa espécie, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, A 7, espécie 1 tem 18, a espécie 2, 24 e a espécie 3 tem 5. Isso, você contou só o que está dentro da fita. Sim, Ah, então, perfeito. Então, essa tá tudo ok. Então, a gente tem esse determinado número de indivíduos que você falou aí dentro da fita, e a gente tem 3 populações indicadas, né? E as populações daí formam ecossistemas, né? Que daí a gente tem os indivíduos, todos os indivíduos, aqui a gente tem um ecossistema, que tem todos os indivíduos, mais os fatores de componentes não vivos também, né? Que a gente tem a água, tem o sol, enfim, tem os outros fatores que a gente já conversou de não vivos. Bom, hoje nossa aula é mais de revisão mesmo. A gente já iniciou uma revisão na aula passada, né? Que a gente começou até falar dessas espécies aqui, que a gente falou do escargot, né? A gente conversou bastante. Você falou que você morre de medo de bicho. A gente já conversou sobre isso. Deixa eu ver se tem alguém tentando entrar na aula. Acho que eu tenho que parar de compartilhar. Pelo visto, na aula de ciências eles não vão entrar. Deixa eu só colocar aqui para carregar meu notebook rapidinho. Senão vai acabar a bateria. Pronto. Colocado. Bom, então vamos só fazer um resuminho aqui, já que você já está fazendo os exercícios, já está quase no final e já não tem dúvidas, perfeito. Mas se surgir alguma dúvida também, não hesite em perguntar, tá? Olha lá, o Pedro vai entrar. tá bom. Vamos esperar o Pedro entrar. Pedro? Pedro, está aí? Tô, Tudo bem? tudo. A gente fez a correção de um exercício aqui até agora. Desse exercício aqui. Oi? Pedro? Oi. Então, a gente fez a correção desse exercício 7 aqui, que, se eu não me engano, é daquele exercício da página 15 da apostila. 16. 16. Isso, muito bem. Eu ia conferir aqui, mas a Isa foi mais rápida. A gente falou aqui que a gente viu esse conjunto de populações, né, esses ecossistemas, e a gente respondeu a pergunta aqui, né? Que esses pesquisadores, eles delimitaram uma parcela aqui com uma fita, uma parcela dessas populações, né? E daí fizeram a contagem aqui dentro de quantas populações são identificadas e quantos indivíduos tem em cada uma delas. Aí a Isa respondeu aqui para mim que teriam 3 populações, né? Quer explicar para ele, Isa? Pode explicar. Quer que eu explique? Aqui a gente tem 3 populações, porque população é um conjunto de indivíduos que está numa determinada área, num determinado período de tempo. Então, aqui a gente tem essa população da espécie 1, essa população aqui da espécie 2 e essa população aqui da espécie 3. Então, a gente tem aqui, no caso, 3 populações dentro da área demarcada aqui por esses pesquisadores. Então, quantas populações são indicadas nessa parcela? 3.
E quantos indivíduos? Aí a Isa contou aqui. Quantos são, Isa? Da espécie 1 tem 18 indivíduos, da espécie 2, 24, da espécie 3 tem 5. Aí a Isa respondeu quantos indivíduos tem em cada uma delas. Então, aqui, os conceitos que foram utilizados nessa questão é o conceito de população e o conceito de indivíduos, né? E a gente ia fazer uma revisãozinha dessa última aula que a gente falou sobre os impactos naturais e os impactos antrópicos. A Isa já está finalizando os exercícios dela também, então enquanto ela vai fazendo aí, ela vai prestando atenção no que a gente está falando e já vai tirando as dúvidas que vão surgindo, tá? A nossa prova bimestral vai ser quando? 22. 22. Vai ser igual a aquela outra entrega um dia. Exato. E Só que tem que faz lembrar que outro. ela tá valendo 5 pontos, né? Eu vou entregar para vocês a prova no dia 22, a gente vai fazer ao vivo aquela avaliação teste, tudo como a gente já fez nas outras provas, né? Aham. Aí a gente faz a avaliação E a- teste, vê se tá tudo certo, vê se vocês entenderam. E daí depois eu mando o link da prova para vocês. Aí vocês abrem o link na hora que vocês forem realmente fazer a prova. Aí vocês fazem a E prova até dia 24. aqueles pontos vai contar no quê? Vai contar nessa prova. A prova que vocês farão vai valer 5. Ela vai ter 5 questões e ela vai valer 5. Cada questão vai valer 1 ponto. E Aham. aqueles outros 5 pontos já foram computados daquelas outras atividades, né? Da participação em aula, na atividade da análise do filme e da análise da aula da Raíssa. Eu nem lembro se eu fiz tudo, acho que fiz, né? Fez. Tudo que vocês não fizeram, gente, eu mandei para vocês. Eu Ah, fiz um tá. apanhado essa semana aí de atividades entregues e não entregues de todos os alunos e cobrei todos vocês. A única coisa que Então, vocês precisam ficar atentos é que as atividades atrasadas, elas vão valer no máximo 8 pontos. Então, elas não estão valendo mais 10 porque tá atrasado, né? Se vocês entregassem na data certa, aí valeria 10 pontos. Quer perguntar alguma coisa, Pedro? não, tirei a dúvida. Então, aí elas Eu estão não valendo lembrava que eu tinha feito, mas fiz. Essas da questão da prova, você fez todas. Tá, Você e a Isa fizeram tudo. Vocês já estão com 5 tá bom. pontos na prova bimestral. Agora falta agora os outros 5 para tirar 10. Vocês têm, então, essas atividades. As outras atividades que vocês têm atrasado, eu mandei para vocês, né? Tanto no WhatsApp quanto no portal, para vocês atualizarem. E tá valendo no máximo 8 pontos. Ok? Mesmo as tarefas atrasadas, gente, se vocês tiverem dúvida, tirem as dúvidas também, tá? Não é porque é atrasada que não vai tirar dúvida. Tá bom? Bom, então a gente teve aqui o tema 2 que a gente falou, né? Deixa eu ir para o sumário da apostila de vocês, para a gente ter a noção geral. Aqui a gente não tem o sumário, né? Porque a primeira aula foi a aula da Raíssa. Mas enfim, a gente teve o tema 1, que foi o equilíbrio dos ecossistemas, né? Que a Raíssa explicou tudo para vocês, esses conceitos de população, de mimetismo, de camuflagem, de ecossistemas também ela reforçou bastante. Então, teve vários conceitos novos. E agora o tema 2, os conceitos de impactos naturais e antrópicos. Então, na outra aula, a gente já conversou bastante sobre essa espécie de escargot, né? Que tem esse caramujo, que ele é um caramujo nativo de um lugar, só que ele é muito pequeno e demora muito para se reproduzir. E ele é consumido pelos humanos, né? Como alimento. Então, algumas pessoas tiveram uma ideia de trazer esse outro caramujo, que é esse caramujo gigante africano, para cá, para poder baratear esse alimento, né? Que é o escargot. Porque esse caramujo gigante africano, ele se reproduz muito mais rápido e ele é muito maior. Então, eles poderiam ganhar muito mais dinheiro com isso, seria muito mais lucrativo, né? Eles poderiam baratear também o produto. Só que não deu certo, essa espécie daí veio para o Brasil e invadiu uma espécie de um habitat de uma espécie nativa e prejudicou o ecossistema, né? Porque teve esse desequilíbrio. Uma espécie que não estava aqui, ela foi introduzida. Então, é uma espécie exótica, né? Que é uma espécie de fora, e uma espécie invasora, porque ela invadiu
o ambiente de outros caramujos. Então, daí teve esse desequilíbrio ambiental. E por isso que a gente precisa, quando a gente for fazer alguma inserção, alguma ação antrópica, né, uma ação do ser humano no ambiente, precisa ser muito bem estudada e muito bem planejada para não acontecer isso que aconteceu com esse caramujo que a gente conversou. Eu vou falar bem resumindo, tá, gente? Para a gente poder só lembrar dos conceitos e ver se a gente acha alguma dúvida aí enquanto faz os exercícios e vai fazendo a revisão. Bom, daí a gente falou um pouquinho sobre a Revolução Industrial, né, que foi quando começou todo esse consumo que a gente tem hoje em dia. Os meios de produção foram melhorados, né, porque antes a gente tinha aqueles artesãos que faziam 5 produtos em um dia só, e daí veio a máquina a vapor e conseguiu produzir muito mais. Então, o consumo é muito maior, porque a produção é muito maior, e o preço daquele produto cai, né? Então, a gente consome muito mais. Melhorou as condições de trabalho, então as ações humanas elas não são só negativas, elas são também positivas, porque teve uma melhoria nas condições de trabalho, nas condições de vida, teve esse desenvolvimento de vacinas e antibióticos, e isso melhorou muito a expectativa de vida, né? Aumentou muito a expectativa dos seres humanos. Então, tem muitos estudos, muitos pesquisadores que acrescentam muito na nossa vida, né? Na nossa qualidade de vida, mas também muitas ações humanas podem nos prejudicar, que é o que a gente vê aqui. A gente teve também um aumento da população mundial muito grande depois da Revolução Industrial, né? A gente teve esse aumento gigantesco, além desse aumento do consumo, e por a gente ter muito mais pessoas no mundo e ter esse consumo sem planejamento, e esse consumo exacerbado, né, que a gente consome sem pensar, teve essa grande exploração dos ecossistemas. Então, a gente explora muito a água, a gente explora muito as matérias-primas, a gente explora muito o ambiente para a gente comer, né, para a gente consumir. Então, a gente derruba muitas florestas para poder plantar comida, para poder ter pasto. Então, a gente faz uma degradação sem pensar nas consequências, né? E agora a gente está sentindo as consequências dessa degradação, dessa destruição. A gente também destruiu muito para poder construir cidades, né? Então a gente precisa morar, essa população aumenta e a gente precisa morar em algum lugar, né? Então a gente tem essa expansão das cidades e, consequentemente, a destruição dessas áreas naturais, né? Também a gente tem nessas plantações que a gente já desmata aquele ambiente para a gente plantar e a gente ainda joga agrotóxicos naqueles alimentos, né? Então, mais uma poluição aí, uma poluição tanto do ar quanto do solo, né? Se a gente joga esses agrotóxicos, a gente, além de estar contaminando o alimento que a gente vai ingerir, a gente está contaminando também o solo. E dependendo do agrotóxico, pode deixar esse solo improdutivo. Eu coloquei aqui umas imagens para vocês de plantações, né? Aqui, ó, vocês podem ver. Ih, não tá a tela cheia. Por tela cheia para ficar melhor. Aqui uma outra plantação também no meio da floresta, você vê toda a floresta em volta e uma plantação ali no meio, né? Aqui também uma imagem que a Isa até comentou, que está na apostila, né? Que foi uma degradação aqui para retirar minérios. Então, você cavoca, né, com as máquinas, e a gente tem essa degradação aqui que não tem volta, né? Então, a gente não consegue depois ir para esse ambiente e tentar fazer esse solo ficar produtivo, porque ele não volta mais. Então, aqui a gente tem uma área gigantesca de um solo totalmente improdutivo. Aqui também a gente tem essa improdutividade do solo a partir do desmatamento. Quando a gente faz o desmatamento, dependendo da área, aquela plantação ali não está pronta para isso, né? Diferentemente do cerrado, por exemplo, que tem algumas plantas que já estão adaptadas ao fogo. Aqui, por exemplo, nessa imagem na Amazônia, a Amazônia é muito úmida, então ela não está preparada para o desmatamento. Vai lá nós, seres humanos, fazemos esse desmatamento, essa queimada, e a gente torna o solo improdutivo. Muitas vezes sem conseguir voltar, né, para a produtividade desse solo. Bom, a gente falou também dos mexilhões, das espécies exóticas, que a gente já explicou, que podem ser muito maléficas para o meio ambiente, e especificamente para a gente, né, para os nossos seres humanos, como esse mexilhão dourado, que pode entupir as tubulações das usinas hidrelétricas.
Outras práticas negativas também que eu expliquei na aula para vocês é a poluição do ar, a poluição da água e a poluição do solo, de diferentes maneiras, né? Tanto colocando lixo, quanto poluindo com fumaça de carro, fumaça de fábricas, enfim. A gente conversou sobre isso, né? Sobre a prática indiscriminatória da pesca também, isso também causa uma poluição. Conversamos também sobre a força da natureza, que tem muitos eventos que são naturais, né? Queimadas, por exemplo, como eu falei para vocês, o cerrado já é um processo mais natural, só que também ele pode ser intensificado por nós seres humanos, né? Então, a seca também é um processo natural em algumas determinadas épocas do ano, mas também pode ser intensificada por ação antrópica. E tem também os outros processos que são naturais, né? Tsunamis, erupções vulcânicas, furacões, enfim. E a gente também falou da recomposição do solo, dessa ação direta do sol, da água e do vento no solo, o quanto isso pode danificar o solo, né? Então, se a gente tem uma floresta, a gente tem um filtro do solo, um filtro da água, para a água não bater direto no solo, a gente tem o filtro do vento para não bater direto no solo, para manter aquele solo produtivo, cheio de nutrientes, e se a gente tira essa vegetação, a gente deixa o solo ali à mercê desses intempéries, né? Do sol, da água, do vento. E a gente tira essa plantação, muitas vezes, para processos agroflorestais. A gente também falou de sucessão ecológica, né? Quando a gente desmata um ambiente e esse solo ainda tem recuperação, né? Então, tem essa sucessão aí que a gente viu na imagem. E como a gente pode fazer essa recuperação, essa recomposição dos ecossistemas, né? A gente pode degradar, mas a gente também tem a chance de reativar, de fazer essa recomposição do solo e do meio ambiente, né? Com descarte de resíduos adequados, com desenvolvimento de tecnologia para fonte renovável, com leis de fiscalização, né? Para desmatamento, para caça, para pesca. Então, se tiver leis e tiver essa fiscalização, a gente consegue ter um maior controle quanto a isso. Consumo consciente e sustentável, então a gente não vai sair comprando tudo que a gente vê na frente. E o manejo e cultivo consciente também e planejado, né? Então é muito importante, como eu falei para vocês lá do caramujo, se tivesse planejado, se tivesse sido consciente, provavelmente eles não teriam trazido aquele caramujo africano para o Brasil, né? E é isso, gente. Essa é a nossa revisãozinha do tema 2. Vocês têm alguma dúvida em relação a isso? Não. Não. Nenhuma. Zero dúvidas. Até agora, sim. Então, tá bom. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me avisam, tá? Que a gente dá uma revisada. É esse tema 2 que vai cair na prova bimestral de vocês. Eu já mandei para vocês o link dessa aula, né? Nossa, no YouTube, lá no grupo, para vocês darem uma olhadinha. Sim. Mandei também, quem está com tarefa atrasada comigo, eu mandei todas as tarefas atrasadas que vocês têm. Então, olhem lá, que eu recebo até o dia 24, que é quando vocês me devolvem a prova. E acho que é isso, gente. Se vocês não têm mais dúvidas, a nossa revisão era essa. Tudo certo? Tudo Sim. certo. Hoje a gente tem 2 entregas. As entregas das páginas 12 a 16, né? A penúltima entrega. 14 a 17. 14 a 17. Obrigada, Isa. Eu não tô com ela aqui, porque essa é a entrega mais antiga, né? Eu já entreguei. Eu tô com a entrega nova aqui, que é da 32 a 35. A gente tem essas 2 entregas para hoje, né? Que eu entendi aí a entrega da... Qual que é, Isa? 14 a 17. Então, essa daí eu 32. já entendi. E a 32 e a 35 era para hoje mesmo. Então, entregando até hoje para mim, tá valendo 10. E se entregar até dia 24, pontuação máxima de 8, tá? Que daí a gente já considera entrega atrasada. Mas eu ainda recebo. Se vocês tiverem de qualquer atividade, não precisa ser dessas para entregar hoje, pode ser da apostila passada, vocês me avisem, tá bom? Tá bom. Tá bom. Então é isso, pessoal. Qualquer coisa mandem lá, já mandei tudo para vocês estão com tudo na mão.
Agora é estudar e se preparar para a prova da segunda-feira. Aí na segunda-feira a gente faz a avaliação teste e eu entrego o link da prova para vocês. Belezinha? Beleza. Tá Então tá, bom. Segunda. pessoal. Isso, segunda-feira é a nossa próxima aula, dia 22. Que horário que é mesmo? Tá bom. O horário da nossa aula é 17h30, na segunda-feira. Ah, é verdade, verdade. Tá? Não tem problema. Mas vocês sabem, né? Toda segunda e quarta-feira eu mando lá um lembrete. Gente, hoje tem live. E tem também na agenda de vocês. Aham, Beleza? beleza. Então, tchau, gente. Até mais. Tchau.